Bom dia, igreja. Eu saúdo os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou muito grato a Deus pela existência dessa igreja e também pela vida de cada pessoa que foi salva por Jesus Cristo através do testemunho dos irmãos ao longo desses 53 anos de existência como igreja autônoma. E eu quero expressar aqui publicamente, desde agora, a minha mais profunda e sincera gratidão ao pastor Tadeu Bresciani. Completou no dia 7 passado 42 anos de ministério, de serviço ao Senhor como pastor desse rebanho de Jesus aqui. Eu disse para ele ali no escritório que ele faz parte de um grupo seleto de pastores no Brasil, porque são pouquíssimos os pastores que têm a alegria de servir ao Senhor na mesma igreja por mais de 40 anos. Ele disse que a igreja é muito boa. Eu acredito que seja. Mas nenhuma igreja, por mais boa que seja, suporta um pastor por tanto tempo se ele não for realmente um homem de Deus. Você concorda? Então diz amém. Graças a Deus. Eu quero convidar você a abrir ou acessar a sua Bíblia no Salmo 51. Salmo 51. Na verdade, eu vou pregar duas mensagens sobre esse salmo, uma agora e outra logo mais. E as duas mensagens têm o mesmo tema: nada pela metade. Nada pela metade. Eu vou ler agora, eu quero que você me acompanhe, os versos 1 a 9. Salmo 51, versos 1 a 9. Diz assim a palavra do Senhor: Ó Deus, compadece-te de mim segundo o teu amor. Apaga minhas transgressões por tuas grandes misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois conheço minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti, e contra ti somente, e fiz o que é mal diante dos teus olhos. Por isso tua sentença é justa e teu julgamento é puro. Eu nasci em iniquidade, e em pecado minha mãe me concebeu. Tu desejas que a verdade esteja no íntimo, no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com o hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que se regozijem os ossos que esmagaste. Esconde teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Deus abençoe a leitura da sua palavra. Você e eu deveríamos lembrar a história que originou esse salmo. Antes de ler o Salmo 51, sempre é bom a gente procurar saber o que é que está por trás dessa poesia. E essa história está narrada no segundo livro de Samuel, no capítulo 11 e no capítulo 12. Eu vou resumir brevemente a história. Você já conhece, certamente. Davi decidiu não acompanhar o seu exército para o campo de batalha, mas ele preferiu ficar no palácio. Passeando nas sacadas do palácio, ele vê uma linda mulher tomando banho numa casa vizinha. Essa mulher era a esposa do soldado Urias. Aliás, diga-se de passagem, um fidelíssimo soldado de Israel. Davi cobiça aquela mulher, manda buscá-la
para o palácio, adultera com Batseba, e no final das contas ela fica grávida e manda avisar o rei. O rei, quando recebeu a notícia de que Batseba estava grávida, ele bolou um plano. Vou chamar o marido para uma visita. E então ele chama o marido apressadamente, serve um baita de um banquete para o soldado e depois de embriagá-lo, envia-o para casa com um presente. Mas aquele soldado, Caxias, aquele soldado raiz, soldado para valer, ele se recusa a ir para casa descansar e usufruir as delícias do seu lar. E ele pensa, como é que eu vou para casa? Vou deitar na cama com a minha esposa, vou tomar café com ela, se os meus colegas de tropa estão lá ao relento no campo de batalha. E ele não foi para casa. Quando Davi acorda de manhã cedo, ele tropeça com Urias sentado na porta do palácio. Davi imediatamente envia Urias de volta para o campo de batalha, com orientações precisas ao comandante, para colocar Urias lá na frente de batalha, onde o combate seria mais renhido. E ainda deu ordens, deixe-o sozinho, ele que se vire. Ele não é bom soldado? Ele que se vire. Urias então é morto. E aí a notícia vem para o palácio, Urias morreu. Davi então espera o tempo de luto, recolhe Batseba no seu palácio e a torna sua esposa. Tudo corria aparentemente normal na vida de Davi, quando Deus lhe envia o profeta Natã. E o profeta conta uma história de uma revoltante injustiça praticada por um homem rico contra um pobre homem. A história desperta a reação do rei e com ira, então o rei diz para o profeta, digno de morte é esse miserável. E o profeta aponta para Davi e diz, esse homem é você. Esse homem é você. Quando Davi ouve a história, Davi ouve a palavra do profeta, a reação dele é impressionante. Você pode conferir, segundo Samuel, capítulo 12, verso 13, a reação do rei é, pequei contra o Senhor. O Salmo 51 foi escrito depois desse encontro do rei pecador com a poderosa palavra de Deus. Em lugar algum, na história, na vida de Davi, o poder da palavra de Deus se evidencia de uma forma tão profunda e transformadora como nessa ocasião. Você pode ver o resultado da palavra de Deus na vida daqueles que ouvem com atenção o que Deus quer dizer, o que Deus quer fazer. E a minha oração sincera a Deus é que hoje se evidencie na sua vida esse mesmo poder da palavra do Senhor, enquanto meditamos nela. Você pode aprender com Davi que todos que confessam o seu pecado por inteiro, com um coração inteiramente contrito, jamais experimentará a graça e a misericórdia, o perdão e a salvação de Deus pela metade. Jamais. É por isso que eu resolvi dar essa mensagem, ou esta série de mensagens de nada pela metade. Como o Salmo tem um conteúdo muito intenso e extenso, eu então resolvi apresentar, agora de manhã cedo, só essa primeira parte de nada pela metade. E eu quero convidar você a voltar ao verso 1. Olha o que diz a palavra do Senhor. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por causa do teu amor,
Por causa da tua grande compaixão, apaga as manchas de minha rebeldia. Olha que coisa impressionante. Para começar, repare na linguagem de Davi e na forma como ele se aproxima de Deus em oração. E esta é a linguagem apropriada para quem não faz jus algum ao favor que implora. Porque quando você chega para o seu pai, depois de tirar notas boas o ano inteiro na escola, e pede ao seu pai um presente de Natal, você, como quem apresenta para o seu pai o boletim de notas, como que diz: eu mereço, né, pai? Então capricha aí num presente. Mas não é assim com Deus. Que notas, que boletim você tem coragem de apresentar a Deus quando se dirige a Ele em oração? Então, a forma como a gente se aproxima de Deus é fundamental. O pecado, diz a palavra de Deus, rompe a aliança entre Deus e o pecador. E o pecador não pode esperar nada de Deus além de condenação ou graça. Não há lugar para mérito algum, para merecimento algum. O pecador perde até o direito de se dirigir a Deus. Mas Deus, somente Deus, promete perdoar. E o seu perdão está baseado somente no seu amor fiel e na sua imensurável compaixão. Portanto, não existe outra motivação para nos aproximarmos de Deus além da sua misericórdia, da sua compaixão e do seu amor. Por isso Davi ora: tem misericórdia de mim, ó Deus, por causa do teu amor. O que a palavra de Deus diz? As misericórdias do Senhor? Tem misericórdia de mim. A misericórdia, a compaixão, o amor de Deus por nós nunca são demonstrados pela metade. Agora o verso 2 e verso 3. Lava-me de toda a minha culpa, purifica-me do meu pecado, pois conheço minha rebeldia, meu pecado me persegue todo o tempo. Davi agora vai utilizar a metáfora da lavagem das roupas para comparar-se a uma peça de roupa manchada, imunda, que precisa de uma lavagem intensa e profunda. Você já reparou quantas vezes aparece o pronome possessivo na primeira pessoa do singular neste verso? Nada mais do que 7 vezes. Em momento algum, Davi procura atenuantes que expliquem ou que tentem justificar o seu pecado. Ele assume completa responsabilidade pelos seus atos. Diferente de Adão, né? Quando Deus confrontou Adão, o que ele disse? Eu ouvi só as mulheres? Você lembra que Adão falou? A mulher que tu me deste. Aí quando Deus foi olhar para Eva, ela disse o quê? Foi a serpente. Esse é um problema sério. Eu estava conversando essa semana com um médico especializado em traumatologia. E ele disse assim: Diné, eu trabalho no hospital e todo dia chega motoqueiro todo arrebentado. E a história é sempre a mesma. Eu fui atropelado. A gente sabe que há muitos carros que atropelam motos. Mas vamos ser sinceros, há muito motoqueiro que atropela carro, certo?
Você já viu? Eu já. E eu quase fui atropelado por um. Mas o camarada não assume a sua responsabilidade. E quando o motorista atropela o motoqueiro, ele não assume, ele diz que foi ele. Isso é uma coisa muito comum na gente. Dá licença da palavra? Que vergonha. Que vergonha. Davi tem plena consciência da sua situação diante de Deus. Ele confessa: reconheço a minha rebeldia. Davi sabia que ele tinha ultrapassado os limites estabelecidos por Deus, e isso era resultado das suas próprias escolhas, das suas próprias decisões. Assim como Davi, eu e você temos de reconhecer a nossa responsabilidade por inteiro. Tentar justificar-se com circunstâncias favoráveis ou desfavoráveis, provocações de outrem, ou quaisquer outras desculpas, nunca é atitude correta diante de Deus. Portanto, presta bem atenção, nunca assuma responsabilidades pelos seus pecados pela metade. Admita a sua responsabilidade por inteiro. Nada pela metade. Verso 4. Pequei contra ti, somente contra ti. Fiz o que é mal aos teus olhos, por isso tens razão no que dizes, e é justo o teu julgamento contra mim. Eu e você sabemos que há pecados que a gente comete que não envolvem mais ninguém a não ser a gente e Deus, só eu e Deus. No caso de Davi, o seu pecado teve repercussões gravíssimas na vida dele, na vida de Batseba, na vida de Urias, na vida do comandante do exército, na vida de toda a família de Davi e até no povo inteiro. Mas Davi destaca o fato de que todo pecado é primariamente contra Deus, ainda que tenha repercussões sociais. Pequei contra ti. O mais impressionante nesse verso é que Davi revela total aceitação do veredito de Deus contra ele. Deus tem razão em julgar e condenar Davi. E isto não é o comportamento comum dos réus. Diante de Deus, eu e você somos réus. As pessoas pecam e reclamam do julgamento de Deus. Muitos há que admitem a justiça e a retidão da condenação de Deus sobre os seus atos, mas a maioria não admite, reclama de Deus. Há um hino bastante antigo, que tem o número 2 do cantor cristão. Justo és, Senhor, nos teus santos caminhos. Lembra? És digno em todas as tuas obras. É isso que diz a palavra de Deus, é isso que nós cantamos, a nossa fé é essa. Mas na maioria das vezes, quando a coisa aperta para o nosso lado, a gente começa a reclamar da justiça de Deus. A gente erra, a gente irresponsavelmente erra, a gente não pensa nas consequências dos nossos atos, depois, quando as consequências aparecem, a gente diz: como é que é, Deus? Não está do meu lado? Davi nos dá uma baita de uma lição aqui. Davi diz: o Senhor é justo e o Senhor tem razão em me condenar. Este verso também, irmãos, nos remete ao relato dos evangelhos sobre a crucificação de Jesus entre dois malfeitores. Um deles reconhece a justiça da sua condenação e clama para Jesus. Você lembra disso?
Quando Jesus viu no coração dele o quebrantamento, Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso. Jamais reclame da justiça de Deus e da condenação de Deus, ou aceite a condenação de Deus apenas pela metade. O veredito de Deus contra nós deve ser aceito integralmente, sem nenhuma apelação. Versos 5 e 6. Pois sou pecador desde que nasci, sim, desde que minha mãe me concebeu. Tu, porém, desejas a verdade no íntimo e no coração me mostras a sabedoria. O pecado de Davi não era um evento contrário à sua natureza, mas fazia parte do seu caráter. Uma das coisas que eu tenho aprendido, e é muito difícil praticar, é quando a gente vai ser apresentado a uma pessoa, a gente diz: muito prazer, meu nome é Dinê. O pastor me apresentou aqui como um homem de Deus. Mas eu não ficaria ofendido, pastor, se o senhor dissesse: Dinê é um pecador, salvo pela graça de Deus. Porque todos nós somos pecadores, todos somos. E isso é a nossa natureza. A prova real, mais concreta que a gente pode ter, é olhar o comportamento dos nossos filhos bebês. Quem é que tem filho criança aqui, pequenininho? Ah, ali, está no colo. Seu filho faz pirraça? Você que ensinou? Não, foi seu marido. Não foi. Quem que ensinou? Alguém aqui que tem filho e ensinou seu filho a fazer pirraça? Levanta o braço. Eu também não. Mas ele fazia. Eu me lembro perfeitamente quando meu primeiro filho começou a engatinhar, ele foi botar o dedo na tomada. E eu disse: não. E ele encolheu. Várias vezes ele tentou botar o dedo na tomada e eu disse: não. E ele tirou. Um dia ele pôs, eu não estava perto. Levou um baita de um choque. E chorou um tempão. Quem que ensina a gente a fazer coisa errada? Ninguém ensina. Como dizem os portugueses, está na massa do sangue. É natureza. É isso que Davi faz questão de afirmar. Davi não está culpando a sua mãe, mas reconhecendo a sua natureza perversa e má. Ele tem plena consciência da sua total depravação. Quando Davi afirma: tu, porém, desejas a verdade no íntimo, ele nos lembra a necessidade de nós confessarmos abertamente a nossa condição de pecador, uma vez que nós não podemos esconder nada de Deus. Presta bem atenção, irmão, irmã. Confissão de pecado nunca deve acontecer pela metade. Derrame a sua alma diante de Deus completamente e não lhe esconda nada. Você deve depender totalmente da graça de Deus e mais nada. Não se esconda atrás de si mesmo. Isso mesmo. Não se esconda atrás das suas boas ações. Não se esconda atrás das suas palavras bonitas, porque palavras bonitas comovem a gente, mas Deus não se engana e nem se deixa enganar. Confessar é concordar com Deus acerca daquilo que Ele pensa que nós fizemos. Isso é um negócio muito sério. Porque, às vezes, na oração, a gente vai e diz assim, generaliza, né? Senhor, perdoa os meus pecados. Eu fico imaginando Deus ouvindo a minha oração e diz assim: quais, meu filho? Fala aí. E eu tenho coragem de falar? Você tem? Aí Deus insiste: quais, minha filha? Ah, Senhor,
É para dizer mesmo? Aí você fica constrangido, cheio de dedo, com vergonha, mas Deus sabe. Se você fez fofoca, Deus sabe que você é maledicente. Se você falou uma mentira, Deus sabe que você mentiu. Então, qual é a dificuldade de você dizer assim: Senhor, eu menti. Senhor, eu cobicei. Senhor, eu falei mal. Porque pecado tem nome. E na sua oração você tem coragem de fazer isso? Nunca confesse pela metade. Se você deseja ser alvo da manifestação da graça de Deus por inteiro, nunca confesse pela metade. Rasgue o seu coração e confesse seus pecados ao Senhor, porque Ele é grandioso em perdoar. Verso 7. Purifica-me de minha impureza e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. E agora a referência que Davi faz ao hisopo está relacionado ao cerimonial de purificação de leprosos e daquelas pessoas que tinham sido consideradas imundas por tocarem algum cadáver. Um galho de um arbusto era molhado num líquido onde havia água, o sangue ou as cinzas de um animal sacrificado, e depois o sacerdote aspergia as pessoas com esse líquido. Quem passasse por esse ritual era declarado limpo, aceitável socialmente e cerimonialmente puro para participar do culto público. Mas presta bem atenção, a lei mosaica não admitia qualquer perdão para os pecados premeditados cometidos por Davi, adultério e homicídio. Ao contrário, a lei prescrevia pena de morte para ambos os pecados, por serem deliberadamente cometidos. Nenhum sacrifício oferecido pelo pecador era capaz de garantir-lhe o perdão. Não há nenhum outro meio de ser perdoado por Deus, a não ser através do sacrifício que Ele próprio ofereceu através do seu unigênito Filho. Deus ofereceu o seu Filho em sacrifício por nós, para oferecer-nos pleno perdão. É por isso que nós dizemos que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como bem disse aqui o nosso irmão cantando, vou honrar o Cordeiro. Melhor forma de honrar o Cordeiro é crer no poder do seu sangue para remir, para apagar todo e qualquer pecado. Repare na convicção de Davi, expressa nas frases, e ficarei limpo, e ficarei mais alvo do que a neve. Presta bem atenção, irmãos, Deus não faz nada pela metade. O seu perdão é total, definitivo, completo. Isso mesmo, Deus não faz nada pela metade. A purificação dos seus pecados é absolutamente plena. O perdão é pleno, completo. O sangue de Jesus Cristo derramado na cruz por nós é totalmente suficiente para nos garantir perdão e restauração completos. Que maravilha! Então vamos caminhar para os versos 8 e 9. Devolve-me a alegria e a felicidade. Tu me quebraste. Agora permite que eu exulte outra vez. Não continues a olhar para meus pecados. Remove as manchas da minha culpa. A ilustração que Davi usa aqui nesse verso é impressionante. Ele afirma que seus ossos estavam esmagados pelo sentimento de culpa. No Salmo 32,
ele se refere a essa situação com uma frase tremenda. Ele diz assim: o meu humor se tornou como a seca do deserto. Muita gente sofrendo de depressão por causa de sentimento de culpa. O seu humor se tornou em sequidão no deserto. Mas agora, quando Davi experimenta o perdão total de Deus, a expressão que ele usa é que seus ossos dançam de alegria e de vibração. Você pode imaginar? Os ossos, a nossa estrutura, começa a balançar o nosso corpo de vibração, de dança, de louvor, de alegria diante do nosso Deus. Os ossos antes esmagados, quebrados, agora são curados, calcificados, ajustados e restaurados. E esse é o efeito do total perdão de Deus em Cristo. A alegria total, a felicidade plena são restauradas. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Vida com abundância significa vida feliz também. A minha pergunta para você é: por que ser feliz pela metade? Se você pode experimentar felicidade plena pelo perdão de Deus em Cristo. Por que ser feliz pela metade? O perdão de Deus não apenas restaura o seu relacionamento com Deus, mas também o seu relacionamento consigo mesmo e com os outros. Deus não restaura pela metade. Quando Deus opera a sua graça e manifesta o seu perdão em sua vida, Ele restaura você por inteiro. Isso é uma maravilha. Ser restaurado por inteiro, viver sem culpa, viver feliz, viver vibrando. Mas sobre esse processo de restauração, eu vou pregar logo mais. Portanto, não perca o próximo capítulo. Lembre-se, nada pela metade. Sua contrição para aproximar-se de Deus nunca deve ser pela metade, uma vez que a misericórdia, a compaixão e o amor de Deus nunca são demonstrados pela metade. Aproxime-se de Deus com o coração contrito e pleno de humildade, porque os seus méritos são absolutamente nulos diante de Deus. Jamais subestime a sua natureza pecaminosa e corrompida. Nem mesmo as suas melhores ações e as suas mais belas atitudes conseguirão esconder a natureza perversa que há em você. Portanto, jamais confesse o seu pecado pela metade, mas dependa plenamente da graça de Deus. Jamais reclame da justiça de Deus, mas aceite o seu veredito sobre você. Nunca arrume desculpas para as suas atitudes, nem assuma as suas culpas pela metade. Admita totalmente a sua condição de réu e clame pela misericórdia e pela compaixão de Deus. Ele é magnífico em perdoar. Deus nunca faz nada pela metade. Seu perdão é total e suficiente. Sua graça é superabundante e se manifesta na sua vida para trazer restauração total da alegria e da felicidade. Eu quero concluir com uma história que certamente você já ouviu. É uma história antiga. Um pregador evangelista, ele foi realizar uma série de cruzadas na Inglaterra. Alugou uma tenda e montava a tenda num campo e anunciava que todas as noites haveria culto. E todas as noites a tenda se enchia de gente. Ele era um pregador avivado, cheio do poder do Espírito, e ele pregava a palavra de Deus com simplicidade.
E no final da pregação, ele sempre convidava as pessoas para se renderem a Jesus Cristo. Muitas pessoas haviam se rendido a Cristo durante aquela semana. Mas numa noite, quando ele convidou as pessoas para virem à frente, se elas se entregavam a Jesus Cristo, o coro estava cantando, eu venho como estou, eu venho como estou. E aí ouviu-se, pela ala central da tenda, um barulho surdo. Tum, tum, tum. E na frente do pregador, um homem que tinha sofrido um acidente de trem e tinha perdido as suas 2 pernas, estava ali segurando em cima de 2 cotocos. Ele vira para o pregador, depois que o coro acabou de cantar, e disse assim: pregador, Deus aceita um homem pela metade? O pregador olhou para aquele homem, sem pernas, e disse: Deus aceita um homem pela metade, quando ele se entrega inteiro. Mas Deus não aceita um homem inteiro que se entrega pela metade. Quem é você? Você é alguém que tem se entregue pela metade? Você é um crente Edmundo? Um pé no reino, um pé no mundo? Eu ouvi essa frase há muito tempo atrás e achei engraçada, mas ela é verdadeira. Eu quero convidar você a hoje assumir um compromisso com Deus, compromisso solene, definitivo, cabal. Renda-se por inteiro ao Senhor. Entregue a sua vida a Ele integralmente. Nada pela metade. Você pode curvar a sua cabeça? Eu quero convidar você a responder ao Senhor. Porque o Senhor falou ao nosso coração. Agora é a sua vez de falar. Então eu quero encorajar você a falar com Deus agora em oração e dizer qual é a disposição do seu coração depois de ouvir a palavra do Senhor. Quando Davi ouviu o profeta, ele quebrantou o seu coração e ele compôs esse hino, o Salmo 51. Quando você ouviu a voz de Deus, você pode tomar a mesma atitude de Davi e dizer: eu me rendo por inteiro, nada pela metade. Fale com Deus agora, silenciosamente no seu coração. Se for necessário, confesse. Confesse que você tem dado só metade para Deus. E diga para Deus: eu quero me render por inteiro, totalmente, sem restrições. Fale com Deus. Renda-se. Ó Deus bendito, Tua palavra é viva e eficaz. E ela penetra no mais profundo do nosso coração. Ah, Senhor, a gente nem sequer é digno para comparecermos diante do Teu trono de graça, porque a nossa natureza é perversa, é má. Mas um dia fomos alcançados pela graça do Senhor e o sangue de Jesus nos cobriu e fomos remidos, resgatados, purificados, justificados. E é por causa do sangue de Jesus sobre nós que nós temos a coragem, a ousadia de nos aproximarmos do Teu trono de graça e dizer: tem misericórdia, Senhor. Por causa do Teu amor, nós Te pedimos, aceita a nossa vida no Teu altar. Confessamos que nem sempre fazemos isso por inteiro.
reconhecemos que muitas vezes queremos mais e mais para nós do que para Ti. Mas hoje, Senhor, nós estamos aqui neste culto e como igreja do Senhor e como crentes e salvos por Jesus, nós queremos te dizer: eu me rendo totalmente ao Senhor, porque o seu amor não é pela metade, a sua graça não é pela metade, o seu perdão não é pela metade, a sua salvação não é pela metade. Por isso, Senhor, nós estamos aqui para dizermos a uma só voz: eu me rendo por inteiro. Eu quero viver para Ti, somente para Ti. Eu me rendo, eu me entrego, eu me consagro totalmente ao Senhor. Essa é a minha oração, Senhor, e eu a faço em nome de Jesus. Amém. É possível cantarmos uma canção? E a gente pode convidar aqueles que foram tocados pelo Espírito do Senhor para se levantarem do seu lugar e virem aqui à frente. O pastor Tadeu vai orar por você. Se Deus falou ao seu coração nesta manhã e você rende-se por inteiro, enquanto é cantada a canção, você pode se levantar do seu lugar e vir aqui à frente. Vamos orar, irmãos, agradecendo a Deus esse momento tão precioso de culto, de dedicação ao Senhor. Curve a sua fronte. Obrigado, Pai, porque o Senhor não nos dá nada pela metade. Tua graça maravilhosa, Tua misericórdia, que se renova a cada manhã, Teu amor eterno. Obrigado, Pai. Tenha misericórdia de nós, porque muitas vezes não nos entregamos totalmente ao Senhor. Tenha misericórdia de nós, para que a nossa fidelidade, nosso amor, nossa dedicação sejam completos. Que a nossa vida inteira esteja no Teu trono de graça. Obrigado, Pai, porque a Tua palavra não volta vazia. Obrigado por esse banquete espiritual. Tenha misericórdia de nós, mais uma vez lhe pedimos, para que não estejamos nos escondendo atrás dos nossos próprios pecados. Oh Deus, queremos uma lavagem completa, uma purificação completa, uma santificação completa, porque é isso que o Senhor espera de nós, e é isso que o Senhor merece de cada um de nós. Toma as nossas vidas em Tuas mãos, Senhor. Obrigado pela vida de cada um aqui, pelos dízimos e ofertas entregues para o sustento da Tua obra. Obrigado pelos aniversariantes dessa semana também. Abençoo tanto de nascimento, tanto de casamento. Abençoa esses casais. Ó Deus de amor, muito obrigado por esses momentos preciosos de culto ao Senhor. Entregamos cada vida aqui nas Tuas mãos. Entregamos aqueles que estão nos acompanhando de longe. Abençoa-os também onde estiverem. Nossa vida está no Teu altar, Senhor. Recebe-a pelo Teu poder e graça. Essa chave aqui também representa um bem que é consagrado totalmente ao Senhor. Abençoa os Teus servos.
Em nome de Jesus, nós oramos e tudo agradecemos. Amém. Deus abençoe meu irmão, minha irmã, pode sentar.